Olá, meu nome é Beatriz de Giorgi, sou advogada e conciliadora e mediadora judicial desde 2011. Também sou conselheira da Comissão de Prerrogativas da OAB São Paulo. Hoje vou falar sobre reflexões práticas sobre mediação e conciliação judicial a convite da Comissão de Culturas e Eventos da OAB São Paulo, a quem agradeço muito. Bem, a estrutura básica do que eu vou falar é a seguinte: pretendo brevemente apresentar alguns subsídios sobre a legislação que ampara a matéria, que ampara o tema, e também comentar brevemente sobre os motivos que ensejaram a incorporação desses métodos alternativos de solução de conflitos, mediação e conciliação, ao nosso cenário jurídico. Em seguida, buscarei definir a mediação e a conciliação judicial, definindo quais são seus princípios, o que ela significa do ponto de vista teórico, também muito rapidamente. E depois disso, entraremos no tema propriamente dito dessa palestra, que é a experiência prática. Daí eu falarei sobre como funciona de fato, no dia a dia, uma audiência de conciliação ou mediação judicial dentro de um sejusc ou de um fórum. Eu tenho feito isso há 9 anos, sendo mediadora e conciliadora dessas audiências, e creio que a minha experiência pode trazer elementos para que a discussão sobre o conceito de mediação e conciliação, tão novos no nosso horizonte, possam ser lapidados e refletidos pelos operadores do direito. Finalmente, também gostaria de falar da importância, da essencialidade da participação dos advogados nos procedimentos de mediação e conciliação, o quanto eles são importantes, porque afinal nós advogados somos essenciais à administração da justiça, como preconiza a nossa Constituição, e uma vez que a mediação e a conciliação entraram no nosso cenário jurídico, é muito importante que os advogados tenham seu papel muito bem definido dentro deste procedimento. No que tange a legislação que ampara a matéria concernente à mediação e à conciliação judiciais, acho que vale a pena destacar, em primeiro lugar, a Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça. Essa resolução, de alguma forma, foi pioneira dentro do cenário brasileiro no que diz respeito ao tema. Ela criou os sejuscs, que são centros judiciários de solução de conflitos. Ela previu como deveria ser feita a capacitação dos mediadores e conciliadores judiciais. Enfim, a partir desta resolução do CNJ foi dada a largada para que a conciliação e a mediação judiciais se introjetassem no dia a dia do Poder Judiciário. Enfim, os sejuscs são centros judiciários de solução de conflitos que tem um juiz coordenador, ou seja, essa resolução ela já deixa muito claro o quanto os operadores do direito, tanto os juízes como os promotores, como os defensores públicos, como os advogados, são essenciais ao funcionamento deste novo procedimento que se consubstanciam como meios alternativos de solução de conflitos. A resolução determinou que algumas entidades fossem credenciadas para capacitar conciliadores e mediadores judiciais para que esses se tornassem habilitados e aptos para a prática de conciliação e mediação. E também é muito importante observar que a resolução do CNJ prevê que a capacitação dos mediadores e dos conciliadores deve ser contínua, sujeita a atualizações constantes, para que este procedimento não se cristalize, ele é muito dinâmico. Então, existe um conteúdo mínimo, o qual o mediador e conciliador deve seguir para que possa se formar como
mediador e conciliador, mas também está previsto que ele deve atualizar-se constantemente. No que tange à legislação, vale também destacar a Lei 13.140, que é considerada o marco legal da mediação, que é a lei que tratou de mediação e que de alguma maneira seguiu, do ponto de vista de conteúdo, os passos da resolução 125 do CNJ, meio que repetindo os princípios e a forma de atuação, e trouxe como novidade a observação que existem dois tipos de mediação e conciliação, a judicial e a extrajudicial. De qualquer forma, aqui na nossa palestra vou me ater mais à questão da mediação e conciliação judiciais, mas vale destacar que o marco legal da mediação, que é essa lei 13.140, trouxe essa divisão, essa dicotomia entre esses dois tipos de mediação e conciliação, a judicial e a extrajudicial. Finalmente, é importante dizer que também em 2015 o novo CPC incorporou de forma definitiva no funcionamento do Poder Judiciário a mediação e a conciliação. As tornou parte integrante do funcionamento mesmo do Poder Judiciário, sendo que prevê a ocorrência de audiências prévias de conciliação e mediação quando partes ingressam com ações no Poder Judiciário. Uma grande novidade também das diretrizes e regras que o novo CPC escreveu sobre a mediação e a conciliação é o fato de prever que a mediação e as conciliações judiciais podem ser feitas via online, de forma digital, o que de alguma maneira, neste período de confinamento e de quarentena, tem ganhado um destaque muito grande entre as pessoas que trabalham com essa modalidade de solução de conflitos. Bem, eu acho que é interessante também destacar que a mediação e a conciliação despontaram no mundo jurídico a partir de alguns motivos que ensejaram esse despontamento. Um deles é muito claro para todos nós, operadores do direito, era para desafogar o Poder Judiciário, que já estava à beira de um colapso, tamanho número de demandas, o que vinha causando uma morosidade muito grande e uma dificuldade dos juízes e promotores de justiça e defensores públicos conseguirem dar conta de tamanha demanda. Então, nesse sentido, o advento da conciliação e da mediação judiciais como métodos alternativos de solução de conflitos veio em socorro de um poder judiciário quase colapsado, tamanho número de demandas. Outro aspecto que ensejou o advento da conciliação e da mediação no cenário jurídico tem a ver com a cultura da paz, que é um aspecto que muito me encanta. Na verdade, a conciliação e a mediação judicial, elas vêm em nome da pacificação social. Olha que interessante. Na verdade, a cultura da paz, a pacificação social é algo muito caro à nossa Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã, que prezou demais os princípios do Estado Democrático de Direito, entre eles a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, ou seja, a paz e a cidadania, no sentido de que a Constituição brasileira preza em seus princípios os cidadãos e as cidadãs como aqueles que, providos de direitos e deveres, devem ser valorizados. E neste sentido, para honrar os princípios mais caros da Constituição brasileira, é que vem se incorporar ao cenário jurídico a mediação e a conciliação. Eu acredito, inclusive, que como a Constituição brasileira tem como seus princípios que todo poder emana do povo, que o exercerá diretamente ou através de seus representantes,
A partir dessa ideia, deste princípio que está na Constituição, até ouso dizer que a mediação e a conciliação não deixam de ser modalidades da democracia participativa. Mais adiante, acho que vocês vão perceber por que eu tenho essa impressão e que eu afirmo isso, embora seja usado, porque nunca tenha visto nenhum doutrinador falar a respeito disso, mas eu acredito sim que a mediação e a conciliação, como todos os métodos alternativos para a solução de conflitos, não deixam de ser uma modalidade da democracia participativa, onde o poder que emana do povo é exercido por este diretamente. No que concerne a mediação e conciliação enquanto conceitos, enquanto definição, é importante dizer que são métodos alternativos de solução de conflitos em que um terceiro ou uma terceira imparcial funciona como uma facilitadora para o diálogo entre as partes, a quem cabe, em última análise, encontrar as soluções para resolver o conflito no qual estão enredadas. Bem, são vários os princípios que norteiam a mediação e conciliação judicial, conforme a própria legislação prescreve. Um dos princípios que se destaca na mediação e na conciliação é o princípio da imparcialidade do mediador ou da mediadora, do conciliador e da conciliadora. Este princípio se refere ao fato de que o mediador e o conciliador não pode tomar partido em hipótese alguma. Ele tem que ser um terceiro neutro que facilita o diálogo entre as partes com vistas a resolver o conflito que é inerente àquelas partes. Outro aspecto muito interessante e que é um princípio da mediação é que mediadores e conciliadores não precisam ser necessariamente advogados, podem ser oriundos de outras profissões. E que, ao realizar a mediação, a conciliação enquanto facilitadores, os mediadores devem se desvincular da sua profissão de origem e naquela atribuição serem apenas mediadores e conciliadores. Nesse aspecto, eu vou fazer um parênteses, porque eu acho que este princípio da desvinculação da profissão de origem, ela já nos dá a dimensão da importância dos advogados na mediação e na conciliação judicial. Pois, independente do mediador ser um advogado e ter um conhecimento jurídico, este conhecimento jurídico não pode ser aproveitado pelas partes, porque o mediador e o conciliador estará sendo imparcial. Nesse sentido, a orientação dos advogados para as partes no que concerne a construção de ideias para o acordo é fundamental. Bem, outro princípio que também é muito importante da mediação é o princípio da confidencialidade. Ou seja, a mediação e a conciliação é um diálogo que às vezes toca em pontos que não seriam tocados dentro de conversas habituais e convencionais. E, portanto, é muito importante que tudo aquilo que foi falado e que foi conversado dentro de uma sessão de conciliação e mediação, não importa que ela tenha êxito ou não, deve ser mantido em confidencialidade e em sigilo. Outro aspecto muito importante é a autonomia da vontade. O princípio da autonomia da vontade é um princípio que, na verdade, tem muito a ver com um novo paradigma que inaugura a mediação e a conciliação. A autonomia de vontade, ela é a capacidade das partes resolverem o seu conflito de uma forma cooperativa e fora de uma lógica hierárquica em que o juiz, em última análise, vai resolver aquele conflito. A autonomia da vontade, ela se traduz exatamente na capacidade que cada cidadão ou cada cidadã tem na mediação e na conciliação de ser autor da própria solução dos seus conflitos. Isso é muito importante. Isso amplia a cidadania de cada um de nós. Acredito que
os principais princípios eu tenha falado, mas no próximo tópico dessa nossa palestra eu vou falar um pouco sobre a prática propriamente dita. E quando eu falar da prática propriamente dita, sem dúvida nenhuma, pincelarei alguns aspectos que estão também na legislação e que se refletem na prática. É importante dizer, ainda que de forma bem simples, que a mediação e a conciliação não são tomadas exatamente como sinônimos, mas também podem ser tomadas como sinônimos. A mediação e a conciliação, via de regra, pelo que diz a Lei 13.140, tem uma diferença que a mediação ela se refere a relações estabelecidas previamente, mais profundas, como são as relações de família, como são as partes num divórcio, por exemplo, em que já há uma relação entre as partes previamente definida, diferentemente de partes que estão envolvidas, por exemplo, num acidente de trânsito, que se conheceram pelo acidente. Então, essa diferença seria mais ou menos usual entre a conciliação e a mediação, ou seja, a mediação se refere à situação em que já há uma relação prévia, duradoura entre as partes, e a conciliação não há essa relação prévia entre as partes. Disso deriva para alguns teóricos que a mediação é um processo que pode ser mais longo, ter várias sessões, e no qual o mediador e o conciliador não devem interferir. Ele deve simplesmente ser um facilitador e nem optar ou sugerir algum tipo de opção para a resolução do conflito. Isso partindo do pressuposto que as partes já tendo uma relação prévia, elas não estariam aptas a receber de um terceiro que as conheceu agora conselhos, vamos dizer assim. No que se refere à conciliação, os teóricos já entendem que é possível que o mediador ou conciliador que esteja fazendo a conciliação possa sugerir alguma forma para solucionar aquele conflito, porque ele está na mesma situação que as partes não conhecem entre si. Essa seria mais ou menos uma diferença que os pensadores da mediação e da conciliação colocam. No entanto, é muito tênue o limite entre o conceito de mediação e o conceito de conciliação. E nesse sentido, eu acredito que, como atuo na área de família, isso para mim é uma definição mais teórica do que importante do ponto de vista prático, porque os princípios que norteiam uma e outra são os mesmos, a forma e o procedimento são muito parecidos, de forma que eu acho que é irrelevante para a nossa palestra de hoje fazer esta diferenciação. Bem, agora eu vou falar um pouquinho para vocês da parte mais saborosa dessa palestra, que é a experiência prática. A mediação se divide em etapas. Nós temos a abertura, o esclarecimento, a criação de opções e a elaboração do acordo. A abertura, para mim, é o momento mais importante da audiência de conciliação ou de mediação. A abertura é que vai definir se aquela mediação ou conciliação vai andar bem ou não vai andar bem. É o momento em que eu recebo as partes dos advogados, esclareço como aquilo funciona, convido as partes e os advogados a fazerem um pacto de juntos tentarmos resolvermos aquele conflito através da criação de soluções e eventualmente da criação de um acordo que depois possa ser homologado e ter a força de sentença. Ou seja, na abertura é muito importante dizer dos princípios, que aquilo é confidencial, que não sei o que, mas dizer da natureza daquela audiência e que ela se presta à busca da formulação de um acordo que vai resolver um conflito que trouxe aquelas pessoas ao poder judiciário.
Enfim, normalmente as pessoas aderem a este pacto e são informadas de que aquele processo é absolutamente confidencial, que elas não poderão fazer gravações daquilo e que elas devem se comprometer a ter uma atitude civilizada e escutar a outra parte como nunca escutaram antes. Ou seja, as partes envolvidas no conflito tendem a se achar 100% vítima e o outro 100% responsável por suas agruras. Numa audiência de conciliação, eles são convidados a tentar olhar esta realidade de outra forma, ou seja, olhar também as razões, os motivos, as tristezas, as angústias daquele outro que está envolvido também no conflito. Isso é muito importante. Isso é dito e isso é exercitado dentro de uma audiência de conciliação. Tudo é explicado na abertura, é explicado inclusive que pode haver algum momento em que o conciliador ou mediador queira falar com uma das partes e seus advogados em particular e que a outra deva sair, e que a parte com seu advogado também pode sair no meio da sessão para discutir algum assunto que eles se sintam constrangidos em falar na presença da outra parte. Enfim, toda a dinâmica da audiência é colocada neste momento da abertura. E quanto melhor for colocado, mais chances de êxito tem. Finalmente, partimos, depois desta fase, desta etapa, para o momento dos esclarecimentos. O momento dos esclarecimentos é o momento em que são colocadas as questões referentes àquele conflito particular. Por exemplo, se trata-se de um divórcio, as partes e os advogados informam a mim, mediadora no caso, há quanto tempo aquele casal se casou, se há filhos, se há bens a serem partilhados, enfim, todo o contexto particular que envolve aquele conflito. Isto tem que ser colocado também da forma mais detalhada possível e às vezes até de uma forma que não foi colocado numa petição inicial, ou seja, eu, enquanto mediadora, estimulo as partes a contarem detalhes que possam parecer irrelevantes a princípio, mas que podem, pela minha experiência, ajudar muito depois na criação de opções para a solução do conflito. Então essa segunda parte, essa segunda etapa de esclarecimento é muito rica. Nela é que serão contados, relatados os aspectos particulares que envolvem aquele conflito. Bem, após a abertura, o momento do esclarecimento, vem um momento também extremamente rico, que é o momento da criação de opções. Nesse momento, vamos dizer assim, a audiência já esquentou, as pessoas já estão mais apropriadas da forma como se relacionam numa audiência de conciliação e são estimuladas, instadas a proporem formas que elas achariam justas, levando em conta também o repertório do outro, o qual eles conheceram nessa audiência, e vão propondo opções e a criação da opção. Nesse momento, os advogados são de suma importância, porque a criação de opções, elas têm que estar de acordo com a lei, ou pelo menos não contra a lei, porque o acordo nada mais é que um contrato. Então, daí a gente vê que a autonomia da vontade, ela tem a ver também com a formulação de um contrato. Um acordo, ele não é nada mais, nada menos do que um contrato, do que um acordo de vontades entre as partes. Bem, criadas opções em que as pessoas, cedendo um de um lado, cedendo um do outro lado, num ganha-perde, como se diz no jargão da conciliação, pode-se chegar a uma opção em que ambas partes concordam. Chegando-se a essa opção onde ambas partes concordam, passamos para a etapa final, que é a formulação do acordo, onde redigimos aquele acordo, assinamos todos esse acordo. Este acordo vai integrar o processo judicial e ele vai ser encaminhado ao juiz da causa, que homologará, via de regra, esse acordo e terá a força de uma sentença judicial.
Bem, um outro aspecto que eu acho de fundamental importância para tratar das reflexões sobre a prática da mediação e conciliação é o papel dos advogados nessa prática. Bem, quando eu falo das etapas da mediação e da conciliação e como se operam, tudo parece um mar de rosas. Hoje em dia até o jeito que eu descrevo é muito próximo da realidade, mas nem sempre foi assim. Nesses 9 anos de prática de mediação e conciliação semanalmente no Fórum de Pinheiros, eu pude vivenciar situações bem difíceis. Houve situações, principalmente no começo, em que as partes entravam e começavam a se estranhar, brigar, falar alto, às vezes chegando quase à agressão física. Era muito difícil. E nesse sentido eu acho que foi mudando um pouco a mentalidade, posso dizer assim, da população brasileira em relação à mediação e conciliação, que acabou e ainda está se introjetando um pouco ao repertório, ao imaginário social. No que concerne aos advogados, também pude perceber nesses 9 anos uma mudança extraordinária de comportamento. No começo, em 2011, 2012, quando eu fazia mediação e os advogados vinham acompanhando os seus clientes, eles vinham desconfiados em geral, eles tinham uma certa dificuldade com aquele procedimento tão novo, às vezes acreditavam que não passavam de uma babaquice, de um psicologismo barato. Aliás, neste ponto é importante dizer que a mediação, embora trabalhe com sentimentos e interesses das pessoas, não tem nada a ver com psicanálise. É um procedimento que busca resolver uma questão pontual que se coloca de um conflito entre as partes. Bem, voltando aos advogados, principalmente aqueles que, como eu, tiveram sua formação no final do século passado, é importante dizer que nós tivemos uma formação que os advogados, eles são os lutadores, os guerreiros da palavra, que a retórica e a boa retórica que bem atacava ou que bem defendia era a grande arma do advogado. Enfim, fomos criados dentro de uma lógica da beligerância, fomos formados dentro de uma lógica da beligerância, em que a retórica ácida, afiada, do guerreiro das palavras era o que valia. A mediação e a conciliação vêm quebrar esse paradigma da beligerância e vêm trazer o paradigma da pacificação, assim também como quebra o paradigma da hierarquia, do juiz que decide os conflitos exclusivamente para uma possibilidade de que as partes decidam de forma cooperativa o seu conflito. Então é uma mudança muito grande e com o passar dos anos os advogados foram percebendo isso e hoje, como são partes essenciais, estão trabalhando e a qualidade das audiências de mediação e conciliação com advogados colaborativos e conscientes do seu papel tem melhorado significativamente. Gostaria também de observar que ninguém é obrigado a fazer um acordo. Isso sempre coloco na abertura da mediação e da conciliação, porque o acordo deve vir, se ele puder vir, se houver condições entre aquelas pessoas que se sentam numa mesa e cooperam com a possibilidade do acordo, chegam a um bom sucesso. Se isso não for possível, o juiz deve decidir. Então, obviamente, que a decisão do juiz, em alguns casos, é a única possível. Bem, acho que esses são os principais aspectos que eu gostaria de enfatizar no que concerne a mediação e a conciliação judiciais. Agradeço sobremaneira a atenção de todos que me ouviram até o final e reitero meus votos e meu desejo que a conciliação e a mediação judiciais continue crescendo no cenário jurídico brasileiro e aperfeiçoando nossa forma de conviver.